Aos sábados às 11 da manhã, programa Fé e Saúde, com a doutora Ana Prado. E não para por aí, logo logo tem mais novidades na RBC. Instale aí no seu smartphone, RBC AM 1350. Ouça no site rbcbelém.com.br. No interior de São Paulo, em AM 1350. RBC, mais uma emissora da Rede Belém de Comunicação. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, na RBC, Coral do Belém e você. Cantemos ao Senhor com alegria. Apresentação, Presbítero Albino. Coral do Belém e você. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos começando mais um programa Coral do Belém e você. Vocês estão vendo que aquele nosso convidado que a gente pegou no gancho a semana passada mandou uma mensagem, a gente falou, a semana que vem aqui, ele obedeceu o chamado e está conosco. É um grande prazer termos em nossos estúdios pastor Roberval. O senhor vai bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. E está de novo conosco, como eu já disse, toda sexta-feira a gente vai aproveitar nosso querido irmão Misael. Tudo bem, professor? Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Como é que foi a aula hoje? Foi boa? Foi uma bênção, você estava lá assistindo a aula. Graças a Deus, né? Mais um foi culto. Foi boa aula? Toda aula é um culto. Glória a Deus. Nós tivemos também aula de liderança com o pastor Roberval, foi no começo do ano, né? Isso. Foi quanto tempo, pastor Roberval? Um mês de liderança, um mês de culto e liturgia. Culto e liturgia durante o mês e um mês de aulas de liderança. Foi realmente uma bênção. Glória muito a Deus, bom. Foi. Nós estamos esperando o professor falar quando é que o senhor vai voltar aí para fazer o quê? Qualquer coisa que o senhor falar vai ser muito bem-vindo em nosso meio. Obrigado. Meus irmãos, vocês estão nos assistindo pela live do Face. Eu tenho reparado uma coisa. Tem pouca gente que curtiu a página da RBC no Facebook. Você pode curtir a nossa página, pode compartilhar o nosso programa e você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 11 2081 0475. Você pode mandar uma pergunta para qualquer um dos nossos dois convidados. O tema que a gente prefere é sobre teologia da música, mas se você quiser perguntar qualquer coisa, até a idade pode perguntar, que não tem problema, a gente responde, tá bom? Senhor. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir o nosso primeiro louvor e o nosso comercial com o irmão... Irmão Paulo, o senhor tá bom? Que bom, fico feliz em saber. Deus abençoe. Pode mandar, por favor, a vinheta e a nossa primeira música. Coral do Belém, gravado aqui em nossa igreja, Pensando em Meu Jesus. Coral do Belém e você. Apresentação, Presbítero Albino.
Coral do Belém e você. Apresentação, Presbítero Albino. D'Agostini Transportes, especialista em transportes de cargas, atendendo os estados de São Paulo e Paraná. Fundada em 1986, a D'Agostini Transportes cresceu e continua crescendo a cada dia, conquistando o mercado e proporcionando a seus clientes e parceiros um estilo fácil e confiável de transportar, conquistando e preservando a satisfação dos parceiros e clientes. A confiança e a satisfação que os seus parceiros e clientes procuram. Acesse dagostinitransportes.com.br e conheça nossos serviços, frota e praças de atendimento. Ou ligue 11 3619 3577. D'Agostini, uma empresa missionária, trabalhando com seriedade. Coral do Belém e você. Presbítero Misael Sabino, professor do curso de Teologia da Música, autor do livro Música na Igreja, com Visão na Bíblia. É o criador do curso de Teologia da Música, reconhecido pela FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, do Ministério do Belém e administrado pela Associação Musical James Soren. Faça sua matrícula no curso de Teologia da Música, ministrado à distância. WhatsApp 11 97761 3431 97761 3431. Estude Teologia da Música com o presbítero Misael Sabino. Graças a Deus, estamos de volta, agora com aquele primeiro hino para a gente dar uma baixada na adrenalina, que a gente vem correndo da aula para cá, corre, sobe, um hinozinho, a gente relaxa, descansa, conversa. Vocês viram falar sobre o livro Música na Igreja com Visão na Bíblia. Este livro foi escrito pelo nosso querido professor Misael Sabino. Misael, me diz uma coisa. Como é que foi a chamada que você sentiu para escrever esse livro? Santo Deus. A chamada. Já relatei aqui, eu acho. Eu comecei a lecionar esta disciplina no seminário Batista. E foi me incumbido de fazer toda a grade programática, né, da disciplina, e com isso fiz uma apostila que, inclusive, antes de usar a apostila, enviei para o nosso pastor Roberval, para mais 2 pastores amigos nossos também, para eles darem uma avaliada na apostila ainda. E aquilo foi tomando um corpo e Deus foi colocando no meu coração, porque nós víamos ali no seminário várias pessoas estudando teologia, alguns músicos, cantores, tocadores, mas que não tinham a mínima noção sobre música de acordo com a palavra de Deus. Eram meramente músicos. E eu também sempre fui músico. Falei, Senhor, me desperta, me faz entender. E Deus começou a colocar no meu coração esse desejo. Então eu comecei a fazer os meus rascunhos, os meus estudos, as minhas pesquisas. E graças a Deus, daí um dia Deus deu o nome para o livro. E está aí para poder cooperar na obra do Senhor, nessa parte que o Senhor tanto se utiliza na obra dele, que é a música. Que beleza. O seu contato com o pastor Roberval a primeira vez aconteceu como? Onde o senhor conheceu o pastor Roberval? Deus. Bem, para quem não sabe, o pastor Roberval é o meu pai na fé. É meu pastor por mais de 10 anos, ali no Jardim dos Ipês, congregação que amamos muito naquele lugar. E o pastor chegou ali para cuidar de mim, cuidar da igreja e cuidar de mim, da minha esposa, da nossa família. E tem sido assim até hoje. Então, acho que eu começo a falar assim, vou me emocionar aqui, me derramar em lágrimas de emoção, mas emoção boa. Mas é o meu pastor Roberval. E graças a isso, a esse contato, nós tivemos a oportunidade de ter aula com o pastor Roberval. Sim, quando iniciamos o curso, já estava na minha mente, no meu coração. Mas eu imaginava que ele não viesse. Por ser um homem tão ocupado, tão abençoado, de tão alto nível espiritual, graças a Deus por isso, mas ele passou por uma parte difícil em sua vida, mas no tempo certo Deus preparou. Quando falei com ele, estarei com vocês. É o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Graças a Deus. Estamos vivendo um tempo de Deus. O mundo está todo perdido no meio de um pecado danado. Se você for comparar com Sodoma e Gomorra, consegue, mas Deus preparou para a gente um tempo especial. Verdade.
Se o irmão puder deixar a gente ver o vídeo para ter certeza, só vir um pouquinho para cá, o Encosta. Muito obrigado, meu irmão. Estamos tendo a visita do irmão Everaldo. Tem 1,99 m de altura, está assistindo ali. 2 metros, 2,2. Ele tem 2,2 metros, já estava diminuindo o irmão. É que às vezes ele vem de salto, é maior. Meus queridos, pastor Roberval que escolheu o hino. Se vocês mandarem cantando, pode ser qualquer estrofe do hino inteira, tá? Uma estrofe inteira do hino 559 da nossa harpa cristã, o hino Bíblia Sagrada. Você pode ganhar ou o livro Música na Igreja com Visão na Bíblia ou um DVD do Coral do Belém. Detalhe, quem vai decidir isso sou eu, já que sou eu que apresento o programa, pelo menos isso eu posso decidir, certo? Pastor Roberval, nós tivemos na nossa aula de hoje um comentário, e eu já vou começar pegando pesado, enquanto o pessoal está preparando para mandar pergunta. O comentário dizia o seguinte: nós estamos tendo hoje no país um histórico de desreverência. Eu anotei essa frase, histórico de desreverência. Porque muita gente, graças ao americano que fala que o you é você, passa pro you você e os hinos aqui, muitos hinos, a pessoa acha que tem uma intimidade com Deus que vira um cara folgado. Porque com o chefe ele não vai chegar pro chefe e colocar o chefe na parede, mas se acha no direito de colocar Deus na parede, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essa história, desse histórico de desreverência que a gente está vivendo. Se o senhor concordar que a gente está passando por isso, né? Sim, eu concordo plenamente que essa questão da desreverência talvez seja por influência cultural, principalmente num país como o nosso, em que alguns valores do passado eles vêm sendo desconstruídos para a sociedade mais moderna, para os nossos jovens, para as nossas crianças. E quando a gente lembra que tratamento na nossa língua, ele tem pronomes. Ele existe para determinadas categorias, para determinadas autoridades. Então, por exemplo, ao Papa existe uma forma de se tratá-lo não como pessoa, mas pelo cargo em que ele exerce. Ninguém ousa chamá-lo por outra forma. Ninguém trata com ele de outra forma. Por mais intimidade que se tenha com ele, ele é uma autoridade cujo tratamento existe um pronome próprio para isso. Então, quando a gente diz que vai se relacionar com Deus, nós estamos nos relacionando com Deus como nosso Pai. Embora a sociedade tenha dito que a intimidade entre pai e filho deve existir, e eu concordo com a existência, sem dúvida, quanto mais íntimo eu tiver do meu pai mais íntimo com o filho, o relacionamento será melhor. Mas isso não tira a barreira nossa de tratamento. Eu continuarei sempre sendo o filho, ele continuará sempre sendo o pai. Então, quando a gente vê esse tratamento com Deus, não é uma questão de intimidade, eu acho que é de banalidade. É de você se igualar a Deus. Não, eu posso ser íntimo de Deus, reverenciando que Deus é meu pai e que eu sou seu filho. Então, tratá-lo como Senhor não é só também uma questão de tratamento, é uma questão de reconhecimento do seu senhorio. Não é simplesmente, não é um bom dia, boa tarde, não é um você. Sim. É uma reverência ao senhorio. Se a gente lembrar que quando ele nasceu, os magos, quando vieram trazer presentes, um dos presentes foi ouro, exatamente reconhecendo que ele era senhor, reconhecendo a sua realeza. Então eu concordo que por mais intimidade que se tenha, a gente nunca deve perder o parâmetro da reverência que se deve a Deus. Então, tratá-lo de você não é para mim intimidade, é falta de reverência à sua senhoria. Não é a sua pessoa, não é seu nome, é a sua senhoria como Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É exatamente o que a gente tem pensado. Agora, quando o irmão falou sobre banalidade, já me veio uma palavrinha aqui, um adjetivo que às vezes incomoda muitas pessoas, mas a gente tem visto até algumas pessoas ministrando em cima dessa palavra, dizendo que isso é muito bonito. Mas o senhor acha, no meu caso, quando a gente estava conversando, que o senhor mandou uma mensagem a semana passada, eu falei assim, olha, semana que vem eu quero o senhor aqui. Eu acho que eu fui um tanto ousado, o senhor não acha? Quando
Não, eu fico agradecido pelo convite. Eu estava assistindo, né? Que hoje talvez eu não pudesse estar, porque eu tinha uma viagem meio que programada. Mas como não foi possível, foi por isso que eu não respondi. Sim, mas o senhor considera que foi uma ousadia ou não? Não, eu acho que foi uma vontade de me ter aqui com vocês. Muito bem. Onde eu tô querendo chegar com isso? Chegar lá. Cheguei. Eu tenho visto muita gente falar sobre um adjetivo, tem colocado como um atributo a palavra ousado para Deus. E nós temos estudado os atributos de Deus. Isso. E até onde eu entendo, quando você fala que alguém é ousado, você pode falar em vários sentidos. E alguns desses sentidos não são tão interessantes, a ponto que eu tenho a impressão que a gente acaba perdendo a reverência quando coloca isso no sentido de falar de Deus. A gente tem que ter ousadia, ou seja, a gente tem que ter uma coragem sobre-humana para fazer alguma coisa. Mas eu não sei se a gente poderia falar que Deus deveria ter ousadia de fazer alguma coisa. O senhor tem alguma coisa sobre essa palavra? Eu concordo com você. A ousadia é um sentimento duplo, né? Ele pode ser para o lado do bem ou pode ser para o lado do mal. E eu entendo que a ousadia será sempre do âmbito humano, nunca do âmbito divino. Deus não precisa ser ousado. Deus não tem esse sentimento de ousadia. Quando ele criou todas as coisas, ele não foi ousado, ele foi Deus. Exatamente. Então, ousadia, né, fazer mais, né? Quando Jesus se entregou pelos pecadores, ele não foi ousado, ele foi Deus. Ele estava agindo naturalmente, não ousadamente. Ele não estava disputando nem consigo próprio. Não. A ousadia humana é uma disputa para o bem ou para o mal. Então a Bíblia diz que eu devo chegar ao trono de Deus ousadamente, né? Porque eu devo, como ser humano, entrar numa plataforma divina por Jesus Cristo. Mas eu chegar a Deus, não Deus chegar a mim. Exatamente. Deus não vai ser ousado de chegar a mim porque eu sou criatura dele. Ele tem todo o poder e todo o direito. Todo o direito. Então Exatamente. ele não precisa ser ousado para fazer nada comigo. O dia que eu nasci não foi ousadia de Deus. O dia que eu vou morrer também não é ousadia de Deus. Ele tem um plano, ele é Senhor. É verdade. Misael. Essa palavra ousado, inclusive está em algumas canções por aí, não cabe para Deus. Primeiro porque ela vai ferir os atributos ou naturais e morais de Deus. Por exemplo, um atributo natural de Deus é o amor. E Deus tem os seus atributos naturais que são onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade e eternidade. São os atributos de Deus, a pessoa de Deus tem isso. E aí ele tem os atributos morais, que vão ser santidade, benignidade, justiça, benevolência e amor. O amor de Deus, ele vai estar dentro dos atributos dele. E Deus, como não precisa, conforme o pastor já ensinou aqui, ser ousado, porque a palavra ousadia é de alguém que vai fazer algo daquilo que ele não conseguiria. Ele foi tão ousado que conseguiu, ele se esforçou, foi além e ele conseguiu. Para Deus não existe isto. Não existe isso. E todos os atributos dele vão acompanhar a pessoa dele em onipotência, em onipresença e em onisciência. Ou seja, não há limitação para o nosso Deus. E se cantamos isto erradamente, estamos aí ensinando errado sobre um atributo de Deus, no caso o amor, que o amor dele é onipotente, é onisciente, é onipresente. Deus é amor. E assim não é possível o amor de Deus ser ousado. Quando cantamos isso, estamos cantando erradamente essa doutrina. Então, ousado ficaria ali para Capuletos e Montecchios, como diria Shakespeare, entre Romeu e Julieta. Aí que aí é um ousado de querer mexer com a família alheia. Até porque, tomando por base essa questão do amor de Deus, a definição desse sentimento de Deus, o próprio Deus descreveu no Evangelho. Ele disse: Deus amou ao mundo de tal maneira. Então, o amor de Deus não é medido por grandezas, não é medido por sentimentos, é medido por fazeres. Então, a gente vê que do Éden até hoje e até a eternidade tem maneiras em que ele demonstrou o seu amor. Então, não é ousadia. A ousadia, eu continuo entendendo que é um sentimento humano. A gente pode ser ousado. Isso. Mas Deus não foi ousado em me salvar. Não. É verdade. Foi Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos,
O nosso querido maestro Gilberto Massambani hoje está lá em Barra do Bugres, no Mato Grosso. Forte abraço para ele, boa viagem. Deve ministrar no final de semana lá naquela região. Deus te abençoe. Está conosco Eva Freitas, Osael Santos, meu querido Luiz Antônio Gonçalves. Deus derrame graça, bênção sobre vós. Juliana Bessa. Pastor Roberval está com Samuel Cipriano assistindo, orgulhosos. Eliana Queiroz, coisa linda, eita glórias. Osael, paz, amado Misael. Já falou pros dois, paz. Faltou pra mim, mas tudo bem. Esse hino não sei a melodia, vou só ouvir, senão ele não vai se arriscar. O Luiz Antônio dizendo que não conhece o hino 559. Joninhas, meu querido, forte abraço. Eu já falei que queremos você aqui, hein, Joninhas? Nazareno Araújo está assistindo, Leonor Amaral. Tem bastante gente já nos ouvindo e eu gostaria que você mandasse para cá um áudio pelo WhatsApp, você mesmo cantando o hino de número 559 da nossa harpa cristã, e o nome do hino é Bíblia Sagrada. Meu querido, tem um áudio aí que o Júlio me mandou, Júlio Walter. Você pode, por favor, colocar? Eu tenho uma dúvida que talvez possa até agregar ao programa. O caso por exemplo, existem músicos famosos aí que eles, em tese, têm uma comunidade, eles são pertencentes a uma membresia. Só que a realidade é que eles, na prática, não pertencem a nenhuma membresia. Porque é tanto show, é tanta turnê, digamos assim, que eles mal param na igreja que eles, em tese, frequentam. E perceba, eles não saem como missionários daquela comunidade, eles são o próprio ministério. Poderiam seriam esses irmãos, por exemplo, a própria uma igreja, a personificação de uma igreja, porque se Cristo disse que é para levar a palavra a todas as nações, eles poderiam sim ser somente, eles não terem nenhuma igreja fixa e saírem pregando o evangelho, porque a música é uma forma de pregar o evangelho. E se esses músicos, é claro, ordenados, pastores e afins, eles poderiam também celebrar um culto, alguma coisa assim, é que a ideia era ser um culto, né? Eles não só fazer um show. Músicos, ele tem a liberdade para chegar no lugar. Enfim, e o show dele transformar num culto, alguma coisa assim. Essa é a pergunta. Obrigado, meu querido Júlio Valtinho. Muito bem. Deus te abençoe. Eu tô vendo aqui, antes que o irmão responda, Andressa Carvalho. Olha aí. Orgulho da família. Estamos vendo, papai. Olha aí. Juliana Bessa de novo. Glória, estamos aqui. Maria Aparecida de Souza está assistindo. Aline Fernanda Carvalho Cunha. Muito orgulhosa do seu ministério, pai. Te amamos. Nós também amamos seu pai, viu? Não tô vendo agora porque aquele irmão entrou de novo na minha frente. Mas tudo bem, eu te amo, Everaldo. Deus abençoe. Irmão Paulo Sabino está assistindo. O irmão Paulo Sabino mandou uma foto para mim que ele recebeu essa semana, acho que foi hoje inclusive, o seu livro, que ele mandou uma mensagem aqui cantando um hino, participou e ganhou o livro. Ele é lá da cidade de São Carlos. São Carlos, que sobrenome bonito que ele tem, viu? Muito bem. Eu até pensei que fosse parente, falei, na marmelada eu não vou dar o livro, vou dar alguma outra coisa, mas não é não. Ele esteve aqui conosco no Encontro Nacional de Corais. Estiveram aqui no dia 22. Porém, na verdade, acho que eu nem consegui falar com ele. Corrido, né? Porque a gente estava correndo tanto e não deu. Eu ia entregar lá, acabei colocando no correio e recebeu essa semana. Querido pastor, o senhor viu a pergunta do Júlio? Isso. Nós já tínhamos estudado um pouquinho a sua pergunta, eu recebi antes do programa. A gente precisa deixar claro algumas questões que foram levantadas na sua pergunta. Primeiro, qual é a concepção de igreja, né? Igreja não é uma invenção humana. Nós temos as denominações ou as religiões transformadas em igrejas com este nome, né, por uma questão organizacional do mundo, né? São regras que o mundo determinou para que a gente tivesse uma instituição por nome igreja. Mas a igreja que a gente tem concepção
de vivência é a igreja de Jesus. Esta igreja é formada de pessoas que acreditam na salvação em Cristo, se entregam a Ele e estão dispostos a seguir as regras que contém na sua palavra. Quem me conhece, né, eu costumo sempre dizer as regras do livrinho. Tem que estar aqui no livrinho. Então, estas pessoas, eu jamais poderia dizer que eu individualmente sou uma igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. E templo e igreja são coisas distintas, né? O templo foi instituído por Deus para um povo, para que ele pudesse se fazer presente e eles conseguirem entender que ele estava presente. Hoje o Espírito Santo em nós nos faz esse templo para que a gente entenda que Deus está presente em nós. Agora, igreja, ela só aparece na Bíblia a partir de Cristo. Jesus instituiu para si uma igreja. Então eu não posso trazer este coletivo para o meu individual. Então estas pessoas, né, que recebem, e depois que eu estou na igreja, eu posso fazer coisas da igreja, eu posso fazer coisas do evangelho que vão agregar ao reino de Deus. As pessoas, quando elas se individualizam, né, e parece que se tornam profissionais daquilo que faz em nome do reino de Deus, nem sempre condiz com os parâmetros da igreja. A igreja tem parâmetros, por exemplo, de congregacional. Ela precisa estar junto. Eu não consigo fazer um culto sozinho. Eu consigo adorar a Deus sozinho. Mas culto eu só faço com 2 ou 3 reunidos. É um parâmetro da Bíblia. E não fomos nós quem estabelecemos, foi Cristo. Isso, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Então, um culto, eu preciso desta ordem de Deus. Agora, ele disse que estaria comigo sempre. Então, individualmente ele está comigo, mas isso não me credencia a eu fazer todas as liturgias. Então, essas pessoas, às vezes, elas confundem porque elas abandonam suas igrejas. Exato. Elas largam de congregar e como vou usar a palavra que o nosso ouvinte disse, né? Eles passam a fazer turnê. Não existe isso no reino de Deus. Não existe turnê no reino de Deus. Eu sou chamado para servir. E normalmente Deus sabe onde precisa de mim, onde precisa do indivíduo e para que precisa. Exato. Ele não vai dispor de uma pessoa para ficar andando pelo mundo. Não é isto. Isso não é o evangelho. Agora, eu posso estar credenciado por uma igreja da terra para fazer determinada atividade. Eu vou como missionário, eu vou como cantar, né, louvar a Deus, representando a minha igreja, mas eu tenho que ter um porto seguro, eu tenho que ter um lugar em que eu congrego. Eu não posso fazer minha ceia, eu não posso contribuir comigo mesmo, né? Isso faz parte do culto. Eu não posso pregar para mim mesmo, eu não posso me autodoutrinar, achar que eu vou abrir a Bíblia, vou ler a Bíblia, vou ter todo o entendimento, todo o ensino suficiente para garantir minha salvação. Porque Jesus disse, para a igreja darei pastores, darei evangelistas, darei doutores. Eu vou dar um corpo que vai ensinar a igreja. Então ele não pode dar todas as instruções para mim mesmo, para mim me autopromover dentro do reino. Então, este comportamento, embora as pessoas dizem que estão semeando o evangelho, não condiz com os parâmetros de igreja. Ao mesmo tempo que pregar o evangelho já é uma missão da igreja, mas é uma obrigação individual. A gente prega por diversas formas, cantando, andando, com a própria vida. Nós temos diversos jeitos de pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho não é eu ser igreja. É eu ser um indivíduo com a missão ou com a obrigação de falar daquilo que eu tenho. Sim. Se eu tenho salvação, eu tenho um imenso prazer de falar que eu sou salvo. Nós tivemos em nossas várias aulas que a gente já teve, e uma das preocupações que a gente começou a ter é sobre as origens das músicas, as origens dos hinos, tanto aos mais antigos quanto aos contemporâneos. E uma das perguntas que o Misael colocou foi assim: qual a fonte que o autor bebe? Exato. Exatamente. Né? Então eu creio que cabe mais ou menos assim: se a pessoa está sozinha, qual a fonte que ela está bebendo? Sim. Né? Porque a gente precisa ter um lugar, como se eu falar, um missionário vai, mas tem a igreja dele que está mandando, está orando. Nós sabemos que às vezes o missionário está lá, ele nem sabe, milhares de pessoas estão orando por ele. Exato. E tem gente orientando ele, né? Sim. Ele não é um indivíduo solto do mundo, não, ele tem que ter uma igreja, um pastor que cuide dele, ainda que à distância,
né? Mas a distância não impede o cuidado. A É distância verdade. não impede o ensinamento. Exato. De forma alguma. E a igreja que manda, por exemplo, ela tem a responsabilidade de cuidar. Sim. Não é só financeira, é cuidar espiritualmente, né? Cuidar daquela pessoa. Porque ele está representando a igreja. Que beleza. Não Glória tem a como Deus. ser. Vocês estão vendo que o programa é gostoso Glória a escutar Deus. esse irmão falar, É, né? é uma benção. Paulo Sabino, já falei. Vânia Torres Silvano. A paz do Senhor Deus continue abençoando. Conhece? Não sei se conhece. Eu Deus não lembro abençoe desse os nome amados. aqui não, mas Deus te abençoe. Sirlene Si, louvado seja Deus. O Nazareno Araújo está dizendo que ele é lá do coral Salterion Saltério. de Belém do Pará. Olha Eu não aí. sei se o irmão Paulo consegue fazer o que eu vou pedir pra ele, né? Eu não sei. Eu vou pedir pra você colocar o hino que estaria em 5. Você vai pelo nome? O nome do hino é Doce é Crer em Cristo. Você consegue fazer isso, irmão Paulo? Consegue, né? Que bênção. Então nós vamos Glória a escutar Deus. o hino Doce é Crer em Cristo com o coral Salterion, que eu ganhei, recebi essa semana o CD deles. E esse hino, música de Kirkpatrick, arranjo Jeremias Júnior. Por favor, meu querido, Doce é Crer em Cristo, coral Salterion de Belém do Pará. Você está ouvindo Coral do Belém e você. Esperais as promessas de andar.
Coral do Belém e você. Muito bem, meus irmãos, eu estou começando a me perder aqui, que já começou a aparecer muita gente, muita mensagem. Elídio Fernando, este é meu vizinho abençoado por Deus. Não tem coisa melhor do que o vizinho dar testemunho da gente, né? É verdade. Glória a Deus, glórias a Deus. Elídio Fernando, forte abraço para você, Deus te abençoe. Vânia Torres Silvano, sou do Rio de Janeiro, primeira vez que vejo o programa aqui no meu Facebook. Ela é da Assembleia de Deus, Ministério Jeová Nissi, Bispo Nilson de Moura. Gostei do programa, estou vendo. Vânia querida, pode baixar o aplicativo aí no seu celular e continue conosco sempre. Todas as terças-feiras e as sextas, Coral do Belém e você, às 10 da noite. Você é minha convidada especial. Por falar em convidada especial, acabou de entrar aqui a minha amada com 30 minutos de atraso, Andréia de la Páscoa, minha esposa, dizendo o meu locutor favorito. E ai dela se não falasse isso. Deus te abençoe, minha querida. Eu deixei um peixe congelado e ia tirar para você fazer para mim. Não deu, mas tem um lombinho. A gente vai de lombinho então hoje à noite quando chegar. Misael Dias, pastor Roberval e Misa no Jardim dos Ipês em Alta na RBC. Olha só que beleza, hein? Misael, Deus te abençoe. Márcia Guiar dizendo que é uma bênção. Nós estávamos conversando, estávamos conversando nesse intervalo, porque teve um ouvinte, não sei se foi um ou uma ouvinte, durante o dia, nessa semana, perguntou num outro programa o que é teologia da música. Que tem falado sobre as aulas, a gente tem aula aqui presencial e também tem o ensino à distância. Qual é o site do ensino à distância? teologiadamusica.com. Olha, tem coisa mais fácil que isso? É mais fácil que fritar pipoca. teologiadamusica.com. Mais fácil que fritar pipoca. teologiadamusica.com, você entra lá, se inscreve e pode fazer a sua aula de teologia à distância. Isso. E eu já vi, inclusive tem um dos vídeos lá que sou eu, muito bem, dando testemunho sobre a aula, e a aula é boa, eu garanto para vocês. E a pergunta da pessoa, o que é teologia da música? E a gente estava conversando justamente sobre isso. Pastor Roberval, vou te usar o tempo todo aqui. Tá certo. Deixa eu agradecer as minhas filhas, minhas netas, meus netos, meus genros que estão me ouvindo, e meus vizinhos. Deus abençoe. E também meu amigo Osael lá de Itapira. Quando o Misael trouxe para nós a ideia de que ele estava escrevendo sobre teologia da música, me foi surpresa. Acho que não é um material que tenha muita facilidade de encontrarmos outros semelhantes no nosso mercado de literaturas evangélicas, e eu sou professor de teologia já há muito tempo, e me chamou a atenção a vontade de unir ou de demonstrar aos músicos de que eles não são profissionais para o evangelho, eles têm uma capacidade musical, uma capacidade vocal. Temos pessoas que cantam maravilhosamente bem, pessoas que tocam muito bem, mas a gente precisa entender que o que se faz durante um culto, o que se faz para Deus, precisa ser segundo a vontade e os parâmetros de Deus. Sim. Então a teologia, ela vem sistematizar estas ideias da Bíblia, né? A teologia não é nada mais do que o estudo da palavra de Deus. Nós vamos conhecer Deus pela sua palavra de uma forma sistemática, não pela simples leitura do livro, mas pelo estudo dos temas do livro. Então quando a gente parecia que a teologia estava distanciada da música, porque a música, eu tenho o profissional da música, ele aprende música, ele sabe tocar através da música, e parece que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia está escrita. Quando a Bíblia nos traz o que cantar, como cantar, uma das coisas que eu tenho ressaltado nesses dias, por onde eu tenho tido oportunidade, é que Deus, ele idealizou a sua adoração. Não somos nós que fazemos adoração a Deus. Deus disse como quer, Deus disse quem quer, Deus disse que forma quer. Então isso está na Bíblia. Então, quer dizer que colocar a cultura no meio da história... Não pode, porque Deus não estabeleceu isso. Deus estabeleceu. Quando a gente olha para a construção do tabernáculo, Deus deu a planta, Deus deu os materiais que queria, Deus deu o formato que queria, Deus estabeleceu o culto, disse como era para estar vestido, como era para entrar, que dia que era para entrar, quando que era para entrar. Então, até onde podia ir. Até onde podia ir.
culto de Deus é Ele quem faz. É tanto, né, há uma cultura nossa dizendo que a gente quer fazer adoração a Deus. Deus não precisa de adoração, Ele já tem. Ele procura adoradores, Ele procura pessoas com qualidade de fazer o que Ele gosta. Então não adianta eu ficar inventando na terra. Nós podemos modernizar o jeito. Não vai ser um agrado que vai fazer, transformar em adoração. E é por isso que combatemos, por exemplo, você pegar algumas práticas mundanas e transformá-la em cristã para dizer que isto serve de adoração. Esses parâmetros não é divino. Deus não precisa disso. Ele não precisa que eu faça arranjos mundanos para transformá-lo em adoração para Ele. Ele tem a dele. Isso é sacrilégio, Ele tem, né? Exatamente. Então a gente vê que, vamos lá para os Salmos, os salmistas cantaram sempre aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, Aleluia. aquilo que Deus pode fazer. Então eles cantaram Deus. Aleluia. Então as músicas que agradam a Deus é que falam de Deus, é que serve para Ele. Então não é o que eu invento, não adianta. Às vezes serve para o elevo da minha alma, mas não serve para Deus. Por isso nós dizemos glória a Glória Deus. a Deus. Falamos isso na aula hoje. Então, foi falado hoje na aula, justamente. Agora, Glória a Deus. eu tive uma experiência essa semana aqui. Na quarta-feira eu tive aqui na rádio de manhã. Nós temos o programa do Ministério do Belém, das 8 às 11. De 11 ao meio-dia temos o programa com o pastor Aguinaldo, que é o programa Nosso Setor, pastor Aguinaldo Lopes. Um forte abraço. Se ele não estiver ouvindo, vou pegar essa gravação depois e mandar para ele, viu, pastor Aguinaldo? Deus te abençoe, Jesus te ama e eu também. E veio aqui o Grupo Macamba. Sim. O Grupo Macamba, um grupo de irmãos lá da África, região de Angola, tal, vieram aqui e cantaram alguns hinos. Aí a capela e eu estava do outro lado na sonoplastia com o presbítero Luiz Cláudio. Aí cantaram um hino tal, gostoso, aquela coisa toda, um pouco em português, um pouco no dialeto deles. Aí tava aqui sentado no meio o pastor Aguinaldo. Ele falou assim: cante um hino mais alegre. Ou seja, um hino mais alegre, mais agitado. E eles cantaram um hino mais alegre e mais agitado. E o hino tinha, pra gente chegar a alguma coisa mais próximo nosso, tinha alguma coisa de negro espiritual, mas você não tinha nada do que o pessoal fala que é a cultura da África. Sim. E que por isso nós temos que fazer hinos aqui assim, e temos grupos de samba, grupo de pagode, grupo disso, grupo daquilo. Ou seja, no momento que eles começaram a cantar, o que me veio na cabeça foi isso, sobre a cultura. Porque ninguém melhor do que o próprio africano para mostrar que o evangelho transforma. Exato. A partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, rendeu a sua vida aos pés da cruz e aceitou Jesus como Salvador, o evangelho é transformador. Eu digo isso porque eu fui diretor de harmonia de escola de samba. Olha aí. Certo? Isso não quer dizer, eu não gosto daquele ritmo, eu não canto aquele ritmo, não mexo mais com ele porque faz parte de um passado. Sim. E o Senhor me transformou. Hoje eu gosto muito de cantar Tu és fiel, as maravilhas de Jesus, os hinos que a gente canta, Sossegai e uma série de coisas. E consegui, eu dou graças a Deus por isso. Às vezes vem um negócio da cabeça, você tenta puxar um outro hino que parece aquelas coisas de Anitta, de chiclete que fica, né? Você passa na frente de uma loja, escuta, o inimigo fica no seu ouvido repetindo aquela coisa. Mas existe essa transformação. E a cultura não teve uma influência, como o pastor acabou de falar, Deus fala como Ele quer que seja feito. É isso aí. E só para acrescentar, irmão Albino, a cultura de cada país, a cultura de cada lugar, ela determina o jeito da pessoa, mas ela não determina a pessoa. Ela contribui para a formação, mas ela não é a transformadora. Então, nós estamos tendo em São Miguel, eu pertenço ao setor de São Miguel, e nós temos um grupo de refugiados, principalmente de países da África, que congregam conosco. E eles cantam, um grupo deles cantam. Então eles andam vestidos conforme a cultura deles. Eles cantam do jeito deles. Eles expressam a adoração durante o culto, né, de uma forma completamente diferente da nossa, né? As palavras é no dialeto deles. E é interessante que quando eles cantam aqueles hinos deles, a gente não entende que aquilo é querer transformar a nossa cultura aqui. Então nós conseguimos sentir a presença de Deus ouvindo eles cantar no dialeto deles, vestido do jeito deles, com a animação deles, mas aquilo não é uma doutrina para que a igreja do Brasil se transforme daquele jeito.
Nós somos brasileiros. E quando nós cantamos do nosso jeito, glorificamos do nosso jeito, embora eles não entendam a nossa língua, eles sentem o mesmo poder, eles também glorificam a Deus do jeito deles. Então veja que a cultura, ela não é determinante no meu ser. Ela faz parte da minha vida. Aqui nós vestimos de um jeito, lá eles vestem de outro. Mas não é porque eles se vestem daquele jeito e cantam daquele jeito que a igreja recebe, que eu tenho que me vestir daquele jeito para cantar aquele hino deles para a igreja receber. Mesmo porque em muitos lugares do mundo eles têm uma ideia do Brasil que na verdade não é a nossa, né? Aquela história do malandro, por muito tempo o Zé Carioca da Disney era um sentido do malandro brasileiro. Né? Que a mulher brasileira, o negócio dela é alugar o corpo, vender o corpo, e o homem brasileiro quer sempre dar golpe, como tinha nos anos 70, não sei se é da época de vocês, a lei de Gerson, né? Leve vantagem você também fumando cigarro. Olha que vantagem. Entendeu? Então, e hoje a gente não tem mais isso, graças a Deus. A gente tem algumas vozes que conseguem discutir, mas se for falar sobre a cultura, muita gente vai pensar que o brasileiro no geral é um povo assim, né? E nós temos que desenvolver a cultura cristã, né? Nós temos uma cultura cristã. Então esta precisa ser divulgada, e só pela igreja, né? Somos peregrinos ou não? Ninguém mais vai divulgar se não for a igreja. É verdade, a igreja quem é? Somos nós. Formamos uma igreja, é essa que precisa ser. A cultura da palavra, a cultura da santidade, enfim. São vários aspectos importantes. Muito bem, Davi Malheiros. O Davi apresentou o programa terça-feira. O Davi, a Gigi, foi falado, inclusive, durante a programação aí, que eu tô perdendo meu lugar. Juliana Bessa, Samuel Cipriano mandou louvor. Dá uma olhada pra mim no zap aí, por favor, meu querido. Vai ganhar. E já coloca aí. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o Atalaia tem em mão, és as velas da jangada dos que levam a salvação. Muito bem, Samuel. Coloca seu nome, por favor. Estrofe e coro 9836. Foi quem acabou de mandar agora. Você vai ganhar. Vou ver se vai ser o livro. Aqui é o livro do Misael. Misael, podemos dar o livro pra ele? Você cantou bem, né? Cantou bem. Mande nome e endereço, please. Mande. Já mandei, ele já vai saber que sou eu. Deixa eu ver se tem outro aqui. Luiz de São Roque, meu celular está cortando. Glória a Deus. Também colocou musiquinha de fundo. Bíblia Sagrada, aleluia, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. Esse é o Samuel. Samuel, 5047. É que eu pensei um e falou outro. Que o Atalaia tem na mão, és as velas da jangada dos que levam salvação. Livro de amor. Então, o Misael Sabino vai autografar pra você e o pastor Roberto Val te leva em mãos. Tá bom? Dependendo do horário que você chega lá pra receber, pode... É melhor você entregar pra ele, né? Porque senão eu ia falar pra ele chegar na hora do café. Não, mas... ele é formado em gastronomia. Maravilhosa. Então deixa que eu levo. Formado em gastronomia, deixa que eu levo. Uma maravilha. Irmão Samuel, olha aí que benção. Luiz de São Roque, que é o... Tá como Luiz de São Roque, por favor. Achou? Esse já foi que foi primeiro, né? Ah, tá certo. Eu que confundi. Eu falei um, ele mandou outro. Luiz, Deus te abençoe, viu? Ficou muito bom, inclusive o fundo também.
Andressa Carvalho dizendo que Samuel canta muito. Olha aí, hein? É minha filha. Ah, que beleza, hein? Ela toca. Toca a flauta transversal. Deus abençoe vocês. Muito bem, Misael Sabino, o senhor está com a palavra. Pode falar, tem 5 minutos para falar o que você quiser sobre qualquer coisa. Quer fazer uma pergunta para o nosso professor? Qual a experiência, né? Qual a impressão que o senhor teve, pastor Roberval, de estar conosco no curso de Teologia da Música? É isso, hoje é o dia do pastor. Então, eu já até me expressei isso para o Misael. Foi uma experiência bastante diferente pelo público. Eu dou aula há bastante tempo de teologia e o público é sempre aquelas pessoas interessadas na palavra, e dentro da teologia a gente tem algumas práticas com o que fazer com o ensino, né? Alguns vão para a escola dominical, outros querem aprender a pregar, mas o público deste grupo, deste curso, são pessoas de um mundo específico da igreja. As pessoas de música, os regentes, as pessoas que estão voltadas ao aprender a música para melhor expressar a adoração. Então foi uma experiência muito boa de ver a sede e a vontade que os irmãos tinham de se aprimorar nos conhecimentos bíblicos para fazer o que fazem já bem tecnicamente de uma forma correta. Então foi uma experiência muito boa. As 2 turmas que eu já lecionei foram muito participativas, foram dias assim muito proveitosos. Saí sempre muito feliz da aula, de ver o resultado dos alunos. Não é uma apatia, né? Aqueles alunos que realmente estão com sede de aprender. A gente chega a atrapalhar a aula, tanto que a gente fala, né? Às vezes a gente não consegue nem cumprir todo o programado, mas isso é muito bom, porque a participação, o interesse, e mesmo pós-aula, né? Eu pude agora ter algumas pessoas nas redes sociais que continuam me perguntando, continuam... pode perguntar? Pode. Coitado. Pode sim. Eu não consigo às vezes responder rapidamente, mas eu procuro responder sempre. Mas foi muito bom. E o Misael, eu pude, por misericórdia, ser pastor dele por 10 anos e foi uma bênção no meu ministério, né? Uma bênção para nossa família. Nós amamos muito o Misael, a sua esposa, e fico feliz de poder ter esta experiência inédita, né? Nunca tinha participado de um programa assim, então foi muito gratificante, muito bom. Então, o senhor falou que agora tá viajando a semana que vem. Na semana que vem farei eu e o Misael, não sei se aparecerá mais alguém. Na outra semana, 1ª de agosto, teremos o Gilberto Massambani. Olha aí quando o senhor voltar, o senhor avisa. Tô aqui na sexta-feira em São Paulo, a gente combina, o senhor vem, a gente vai fazer a segunda parte. Nesse segundo programa, nós vamos falar... Eu quero que o senhor conte aquela história de quando o maestro saiu, o senhor foi reger o coro, falou, vamos cantar só esse hino. Não fala nem qual hino que é. Pode deixar. Tá? E a gente vai falar sobre isso no seu retorno. Tá bom. Queria agradecer e dizer que o Luiz, lá de São Roque, ganhou outro livro. Eu não sei se eu tenho na minha bolsa mais um livro. Tem, mas tem livro. Você tem? Não, depois eu dar um autógrafo, não o meu, vou dar um autógrafo do nosso próprio escritor e te mandar. Nete Ribeiro chegou agora, Amanda Damares Carvalho Lima, amamos sua família, Misael. Tá, ama vocês também, olha que bênção. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. E eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu sempre digo que o nosso programa tem uma direção e a direção é do Espírito Santo. Amém. Agradecer a todos a nossa programação, Misael pela parceria, que agora eu tô abusando do Misael. Eu falei, de sexta-feira vamos fazer ao vivo e eu vou pegar o professor enquanto ele estiver aqui, a gente vai usando. E quero agradecer ao senhor ter vindo até aqui também. Foi um prazer pra gente revê-lo e poder conversar. Mais. A gente vê que o tempo acaba sendo pequeno, né? A gente consegue conversar sobre muitas coisas. Eu tô tentando me educar para eu falar menos e o convidado falar mais. Eu chego lá nessa parte ainda. E nós temos ainda 3 minutinhos e nesses 3 minutinhos a gente vai fazer uma oração. Eu gostaria que o senhor fizesse essa oração para abençoar os nossos ouvintes, o nosso ministério, enfim, que o senhor continue conosco. Oremos. Eterno e bom Deus, mais uma vez na tua presença, queremos agradecer-te, Senhor, pela oportunidade que nos for oferecida, por aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo e que puderam compartilhar conosco destes momentos. Que a tua bênção, que a tua mão, que a tua graça esteja presente em nossas vidas, que tu possas suprir todas as necessidades. Tu conheces, Senhor, o que cada um precisa de ti neste momento. Tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que imaginamos. Faça, Senhor, sempre de
de nós instrumentos para a tua glória, que nós possamos ser úteis ao teu reino enquanto estivermos nesta vida, e que a nossa esperança de participarmos da vida eterna esteja sempre presente em nossos corações. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, continuem conosco. Na terça-feira, programa ao vivo. Na sexta-feira que vem, programa ao vivo também. Luiz Antônio dizendo, muito grato, abraço, Misael, Deus abençoe. Nete Ribeiro, Deus abençoe. Tem um sono reparador. Ah, meu Deus, eu tô pensando no meu pijama desde as 4 da tarde hoje. Teremos mesmo. Bom te ver, cunhado. Maria de Lourdes Oliveira. É minha cunhada. Sua cunhada, bom te ver. Que benção, hein? Deus abençoe. Letra maravilhosa, parará, parará, parará. Meu querido, Deus te abençoe. O irmão Everaldo está conosco aqui. O irmão Everaldo, ele veio trazer arroz para um trabalho lá na Vila da Lila. Então, o pastor Paulo, lá da Vila da Lila, da congregação, saiba que está chegando arroz. E parece que não é pouco não, que ele deixou o carro dele do lado do meu. 50 quilos de arroz para a comunidade da Vila da Lila. Deus abençoe, meus irmãos, tudo de bom. Irmão Paulo, Deus te abençoe, viu? Volte sempre no mesmo horário. Não esqueça, terça e sexta, Coral do Belém e você às 10 da noite. Forte abraço, Deus abençoe, meus irmãos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Coral do Belém e você, cantemos ao Senhor com alegria. Coral do Belém e você.